Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Prestem muito bem atenção nesse versículo. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora fala: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito nesse momento, Deus, para abrir a nossa mente, Deus, abrir o nosso coração também, Deus, porque às vezes nós entendemos com a mente, mas o nosso coração está fechado para a Tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, a entender as grandezas do Teu Evangelho,
a compreender, Senhor, o Teu Evangelho com clareza, para que a gente possa responder de maneira adequada ao Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda porque por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos, nós não temos nem vida em nós mesmos, Senhor. Então nos dá de comer, Senhor, do Teu pão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. O tema hoje da nossa série de pregações é a cultura do Evangelho. E o tema, né, de hoje é comunhão. E aí todo mundo deve estar pensando, hoje vai ser lightzinho, né? Hoje vai ser assim, coisinha de boa, né? Vai estar todo mundo feliz, confraternizando no final do culto, vai estar tudo de boa. Mas ele não faz muito meu feitio esse tipo de mensagem aí. Eu me senti tentado a isso. E essa é a grande questão. Os pregadores são tentados a todos os domingos a pregar alguma mensagem para agradar o público que está vindo ouvir a palavra. E hoje a gente tem bastante gente aqui, fiquei muito feliz de ver isso. Mas o meu trabalho é pregar fielmente aquilo que o nosso Senhor Jesus disse. E ele foi bem duro nesse discurso aqui. Agora tu deve estar se pensando, né? O que esse me comer minha carne, beber meu sangue tem a ver com comunhão, né? Tem tudo a ver com comunhão. Por quê? Porque comer o que a gente faz na Santa Ceia? Come a carne e bebe o sangue de Jesus. E por que a gente come a ceia? Porque nós ouvimos as palavras de Jesus e atendemos às palavras de Jesus. E hoje vocês saíram da casa de vocês para vir até aqui, para comungar, para estar em comunhão com outros irmãos que têm algo em comum com vocês, que é justamente Jesus. Pessoas diferentes, muito diferentes, umas das outras, faixas etárias diferentes, talvez classe social diferente. Por que nós estamos aqui? Essa é uma pergunta a se fazer. Por que você saiu da sua casa hoje para estar aqui com essas pessoas, nesse lugar? E a resposta é por causa de Jesus. Amém? Amém. Talvez alguém não veio por causa de Jesus. Tudo bem, mas você vai ouvir a palavra de Deus também. E o contexto é exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus tinha multiplicado os pães. Muito obrigado, querido. Ser tu uma bênção. Jesus tinha multiplicado os pães. E quando se multiplica os pães, é um milagre que, atrai muitas pessoas. E a multidão perseguia Jesus, começou a correr atrás de Jesus. E nesse diálogo aqui, dá para ver claramente que Jesus, primeiro, deixa claro para as pessoas que elas estão buscando Jesus pelo motivo errado. E que, pelo diálogo com a multidão aqui, realmente eles estavam procurando Jesus por causa do pão e com os motivos errados. Vamos atentar no texto aqui. Ele fala aqui no versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. E que ele fala, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães. Quando Jesus fala sobre sinais, são sinais que mostravam que de fato ele era o Messias esperado pelos judeus. Quando ele fala sobre sinais aqui, para quem é judeu fica claro, a gente precisa entender aqui bem o que está acontecendo. Então eles não estavam reconhecendo que Jesus, ao multiplicar os pães, ele estava dando um sinal claro de que ele era o Filho de Deus. E olha que interessante essa sacada de Jesus. Primeiro ele multiplica os pães e depois ele diz, eu sou o pão da vida.
Primeiro ele multiplica os pães, depois ele diz: eu sou o pão da vida. O verdadeiro pão é esse que está aqui diante de vocês. Mas as pessoas não estavam interessadas naquilo que Jesus tinha para dizer. Elas estavam interessadas naquilo que Jesus podia fazer por elas. E hoje em dia, hoje em muitas igrejas, não só hoje em dia, naquela época era assim. E hoje continua sendo assim. Nós temos igrejas cheias de pessoas que estão atrás do que Jesus pode fazer por elas, mas não estão atrás de Jesus, o Filho de Deus, o Messias enviado. Então, uma outra pergunta que você precisa se fazer nessa noite é: você veio aqui por causa do pão que Jesus pode multiplicar na sua vida, ou por causa do nome de Jesus? Já mudou o discurso, mudou a conversa, né? Porque isso faz toda a diferença. E assim como o Rodrigo pregou na semana passada e falou que, de fato, Jesus dá alegria até para o ímpio. Deus dá alegria para aquele que não crê nele, que despreza o nome dele. Deus dá abundância para várias pessoas que não são cristãs, que não estão nem aí para Jesus. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é dadivoso, misericordioso. Mas o que realmente importa é se eles creem no Filho de Deus, se eles creem em Jesus, se eles seguem Jesus. A obra de Deus é essa, versículo 29, que vocês creiam naquele que me enviou. Essa é a obra de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio à terra, escutem bem, Jesus não veio à terra para te dar uma vida melhor, mas Ele pode te dar uma vida melhor. Isso é consequência de crer em Cristo. Todos aqueles que creem verdadeiramente no Evangelho mudam de vida, têm uma vida melhor. Mas tem pessoas que mudam de vida sem Jesus também. Ascendem socialmente, prosperam sem Jesus. É possível. E eles respondem: que sinais o Senhor fará para que a gente creia em Ti? Tem uma passagem que eu gosto muito também do livro de Lucas. Ele fala, Jesus fala sobre aquela parte do rico e do Lázaro. Que aí o rico chega no inferno e fica desesperado, porque a riqueza não salvou ele. E aí ele pede para ser ressuscitado, para que Deus mande alguém do mundo dos mortos para anunciar para os familiares dele que o inferno é real, que o inferno existe. E naquela conversa é dito que se não creem na palavra, nem que alguém ressuscite dos mortos, nem que o teu pai que já faleceu ressuscite dos mortos e diga que o inferno é real, é possível isso acontecer e isso de fato ser a chave que vira no nosso coração para a gente se converter. Não é isso. Aqui também está bem claro que aqueles que vêm para Jesus e vêm de fato, vêm com o coração nas mãos para seguir a Jesus, vêm porque é o Pai que traz. Então eu espero de todo o meu coração que todos que estão aqui hoje tenham sido trazidos pelo Pai. Porque se vocês foram trazidos pelo Pai, Jesus disse que não vai lançar vocês fora e que ninguém vai se perder. Essa é uma promessa maravilhosa do Evangelho. Que promessa maravilhosa. Eu amo essa doutrina da segurança dos santos, da perseverança dos santos. Porque por mais que os meus pecados sejam muitos, por mais que eu seja fraco, que a carne seja fraca, como muitos gostam de dizer, é o Senhor que segura na minha mão. Por mais que eu desista, que eu fraqueje, o Senhor está segurando a minha mão. Amém? Amém. Nós vamos chegar amanhã na parte da comunhão, né? Calma, vamos lá. Então quem é que tem comunhão? Quem é que tem comunhão? O que é comunhão? Eu quero ler um outro texto com vocês. Isso aqui foi só um ensaio, só para contextualizar. E agora eu vou tornar as coisas um pouco mais claras com outro texto. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê um texto um pouco confuso, a gente lê outro texto que é mais claro, que fala sobre o mesmo assunto, para a gente entender esse texto. Então eu queria convidar vocês a abrir Lucas capítulo 15.
Você deve estar se perguntando, fez toda essa introdução com uma baita de uma leitura para falar do filho pródigo de novo? Vou ler aqui então. A partir de Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim. Todo mundo conhece essa história. Eu vou ler um pouco mais rápido para a gente otimizar o tempo, tá? Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, prestem bem atenção nessa expressão. Então, caindo em si. Disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou-me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A maioria dos pregadores para aqui, né? Daí faz um apelo emocional, aí as pessoas convertem, choradeira, apelo e tudo mais, né? A gente vai continuar um pouquinho mais. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Todo mundo conhece essa mensagem como a parábola do filho pródigo, né? Mas eu acho que esse não é o melhor nome para esse, se é que eu posso, né, ter a audácia de botar um outro subtítulo aqui. Essa é a parábola dos dois filhos perdidos, do filho que estava perdido no mundo e do outro filho que estava perdido dentro da casa do pai. É a parábola dos dois filhos perdidos. E sabe o que mostra aqui essa parábola com clareza? Que nenhum dos dois filhos tinha comunhão com o seu pai. Comunhão com seu pai. Um filho saiu e se estragou aí no mundo, né? Atravessou aqui a rua e foi para a cidade baixa.
Aqui dá pra fazer essa analogia aqui que tá tranquilo, né? Atravessou aqui a rua, foi pra cidade baixa, se perdeu, e outro filho permaneceu em casa, mas nunca teve comunhão com o pai. Nunca teve comunhão com o pai. Eu acho essa parábola maravilhosa. Por quê? Porque nós todos aqui ou estivemos ou estamos em uma das duas categorias. Ou nós reconhecemos que estamos perdidos e longe da casa do Pai, ou nós podemos estar orgulhosos e com a nossa comunhão quebrada dentro da casa do próprio Pai. Então, serve para todo mundo. O Tim Keller tem um livro muito legal, eu estava relendo para preparar a mensagem, que fala sobre o Deus pródigo. Ele fala algo muito interessante. Ele fala que o Evangelho não é o ABC da fé. O Evangelho é o abecedário inteiro. Que nós precisamos nos lembrar do Evangelho continuamente, todos os dias. Para a pessoa ser membro aqui da igreja, eu faço aquela pergunta que a maioria aqui já respondeu, né? O que é o Evangelho? E muitas pessoas, algumas sabem responder, outras estão há muito tempo na igreja e não conseguem responder direito essa pergunta. Pô, mesmo que o Evangelho fosse o ABC da fé, e aí a gente pergunta o que é o Evangelho, uma pessoa que tem 10, 12, 15 anos de igreja não consegue responder o que é o ABC da fé, o que ela aprendeu em 15 anos de fé. O que aprendeu em 15 anos de fé? Hoje está muito na moda, né? A gente vê os pastores falando assim, não, a nossa igreja é centrada no Evangelho. Será? Será que o Evangelho está sendo pregado? E hoje eu estou me propondo aqui a pregar mais uma vez o Evangelho para vocês. Amém? Então, eu quero fazer uma leitura bíblica dessa parábola aqui. Essa parábola, ela nos faz remeter para onde? Ali. Para o Éden. Para o início de todas as coisas. O Éden era o lugar de comunhão e de prazer entre Deus e a sua criatura, o homem. O Éden era esse lugar de prazer, de deleite, de comunhão com Deus, plena, total comunhão com Deus. E o que aconteceu no meio do caminho? O homem virou para Deus e falou assim, dá-me a minha parte da herança que eu estou indo embora. Esse foi o pecado de Adão lá no início. Ele falou assim, eu não preciso mais viver nessa casa. Sendo que ele estava falando isso para o Senhor do universo. O universo todo é de Deus. Não tem para onde fugir de Deus. Às vezes a pessoa que está longe de Deus, ela acha que pode fugir de Deus, ou que pode viver uma vida sem Deus, mas o universo inteiro é de Deus. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Não tem como. A gente pode tentar matar Deus na nossa mente, no nosso coração, mas Deus continua vivo e continua Senhor sobre toda a criação. E aqui nessa parábola, rapidamente, Jesus mostra os efeitos da queda. O mais moço vai viver dissolutamente no pecado. Quantos aqui não nasceram no lar cristão? Levanta a mão, por favor. A maioria. Fora os que não levantaram a mão por vergonha, né? A gente sabe que tem esses aí também. Se você não nasceu no lar cristão, e primeiro que ninguém nasce cristão, tá? Só um adendo aí. Ninguém nasce cristão. Pode nascer religioso, pode nascer até com pedigree batista aí, presbiteriano, mas ninguém nasce cristão.
Então todos nós que estamos aqui passamos ou passaremos pela experiência do filho pródigo, de constatar que uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, e que uma vida sem Deus é uma vida vazia, que uma vida sem Deus é uma vida de tristeza e de morte. Por isso eu chamei a atenção nesse versículo, caindo em si. Caindo em si. Em algum momento na nossa vida, as pessoas que estão aqui caíram em si. Caíram em si. E perceberam que a vida sem Deus não faz sentido. E aqui está o processo de conversão. Primeiro cair em si. Depois e não é assim, caiu em si, tudo bem. Não simplesmente fingiu que não havia problema. Ele caiu em si e pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Ao vazio da alma humana. Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer, olha a confissão de pecado: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Esse é o divisor de águas da vida. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não se reconhecem como pecadores, ou tem muita dificuldade de confessar pecado. Mas isso é o cerne da vida cristã. É o cerne da vida cristã. É reconhecer a nossa natureza pecaminosa, reconhecer a nossa insuficiência, reconhecer a nossa necessidade de Deus. Então, no Éden, a nossa comunhão com Deus foi rompida. Esse é o ponto. E esse cair em si é reconhecer que existe um Deus no céu e que eu não tenho comunhão com Ele. Cair em si é reconhecer que existe um Deus que é Senhor sobre toda a criação e que eu não tenho comunhão com Ele, que a minha comunhão com Ele foi quebrada. E a comunhão com Deus, a comunhão que foi quebrada com Deus, ela não se restitui automaticamente. Agora eu lembrei, agora tudo bem. Agora eu reconheço que Deus existe, agora tá... Não, só um pouquinho. Não é assim que funciona. Foi um alto preço para que essa comunhão fosse restabelecida. É isso que o Evangelho diz. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que o mundo aí fora diz? Todo mundo é filho de Deus. Não é o que o mundo aí fora diz? Mas o Evangelho diz o seguinte: já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Nós somos criaturas de Deus, criaturas caídas, carentes. Eu cheguei lá na casa da Jana, ela estava fazendo discipulado com a Cacilda, eles estavam lendo esse texto, Romanos 13, 20. Mas todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. São carentes da graça e da glória de Deus. E olha o que acontece, olha a oferta do Evangelho. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E ele reconhece: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado o seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Sabe de quem era? Olha que interessante isso. Sabe de quem era a melhor túnica da casa? Era a túnica do pai. Era a túnica do pai. Traga a melhor túnica, a melhor roupa e ponham nele. O que acontece no processo de conversão? Nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e nós somos justificados. Ou seja, nós vestimos as roupas do Pai, as roupas de Cristo. Nós somos revestidos de Cristo e por isso nós somos aceitos novamente na casa do Pai. Não pelos nossos méritos, não pelo nosso arrependimento, também pelo nosso arrependimento. Esse é o primeiro passo. Mas além do arrependimento é necessário vestes
é nos revestirmos da justiça de Cristo. Da justiça de Cristo. Põe um anel no dedo. Restituição da aliança que foi quebrada anteriormente. Então olha o processo todo de restauração de uma vida. E depois disso, o que acontece? Alegria. Não foi falado sobre alegria no culto passado? Acontece alegria. O pai está feliz porque o filho voltou para casa. E essa alegria transborda para todos que estão de alguma maneira conectados com o pai. O pai dá uma festa. O pai dá uma festa, convida todo mundo, inclusive o filho, e aí há grande e profunda comunhão. Eles vão ceiar e vão ter comunhão. Aquele filho que tinha uma aliança quebrada com o pai, agora tem a aliança restabelecida e agora desfruta, deleita de profunda comunhão com seu pai. Profunda comunhão. E a vida cristã é essa. Nós abandonamos a Deus, negamos Deus, vivemos uma vida sem Deus, e quando o filho pródigo cai em si, se arrepende dos seus pecados, ele vai na direção do pai. O pai restaura a aliança com o filho e o convida para participar do banquete da comunhão. Para o banquete da comunhão. Você já viu alguma festa sem comida? Ruim, né? Um casamento, alguma coisa importante não tenha comida. Agora está explicado, esse aqui é o versículo que explica por que crente gosta tanto de comer. Porque a comunhão tem a ver com comida. Cristo fez essa analogia. Comunhão tem a ver com comida. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Então, o filho pródigo, aquele que estava perdido, é restituído à comunhão do seu pai. Uma pergunta que a gente precisa se fazer, que é muito importante, é: por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Alguns vão dizer por causa dos meus pecados. Correta resposta. Mas não só isso. Cristo morreu para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Isso é o Evangelho. Cristo morreu para nos trazer novamente para a comunhão com o Pai. Nos religar ao propósito inicial para o qual nós fomos criados. Restaurar a nossa comunhão com o Pai. E não só com o Pai, mas com a família de Deus. Nós temos comunhão uns com os outros. Vocês lembram que eu falei no início por que vocês vieram aqui? Viemos aqui por causa de Jesus. Viemos aqui porque temos comunhão com Jesus. Nós temos comunhão com o Pai. E aqui é a casa do Pai. Mas a igreja não é quatro paredes, tá? Mas aonde os filhos de Deus estão é a casa do Pai. Vocês entenderam, né? Onde os filhos estão, ali é a casa do Pai. Onde eles estiverem reunidos, é a casa do Pai. E a gente veio então para ter comunhão com o Pai, se deleitar no Pai, comer o pão do Pai e ter comunhão com os filhos do Pai. E é isso que nos une. O Evangelho é o que nos trouxe até aqui. O Evangelho é o que faz com que nós tenhamos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E nisso há profunda alegria. Para isso foi necessário, da parte do filho pródigo, humildade, uma postura de piedade, que foram os valores que nós trabalhamos até aqui. Só que a parábola não acaba aí, né?
Agora seria o momento de fazer um apelo, tocar um worship, né? Mas não acaba aí a parábola. Tem um filho que mora na casa do pai e que não estava tendo comunhão com o pai também. Nem com o pai, muito menos com o irmão, né? O filho do pai. Esse filho perdido do pai. E nessa vida de crente, que eu já vivo aí há uns 11 anos, bem vivido, fora as minhas experiências como filho na casa do pai, sem ter comunhão com o pai antes, eu já vi isso acontecer. E eu queria trazer esse antídoto para a nossa fé. Que a comunhão faz parte da cultura do Evangelho. Que é uma manifestação de que de fato nós cremos e vivemos o Evangelho. Um cristão que não vive em comunhão com outros cristãos é um cristão com problema. É um cristão ou que não entendeu bem o Evangelho ainda, ou que se esqueceu ao longo da caminhada do valor do Evangelho. Porque pode acontecer. Pode nascer no nosso coração pecador por causa da falta de piedade, um orgulho, uma soberba, que vai fazendo com que a gente tenha uma postura muito parecida com a do irmão mais velho, que não se alegra mais com o Evangelho frutificando na vida dos irmãos, que não consegue mais conviver com os irmãos. Isso é um problema. Isso é um problema. Hoje em dia tem muita gente desigrejada. E esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos. As pessoas dizem com os lábios crer no Evangelho, mas na hora de viver o Evangelho, o orgulho é maior. Se afastam da comunhão. Vão para longe da família de Deus, da casa de Deus, que não é o templo, as quatro paredes, mas são a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos. E a gente pode estar, e essa é uma outra postura, a gente pode estar dentro da casa do Pai, sem desfrutar de plena comunhão com o Pai, sem desfrutar de plena comunhão com os irmãos. E aí a gente detectou um problema. É por isso que nessa noite eu resolvi pregar essa mensagem, que todo mundo está careca de saber. Mas às vezes, na maioria das vezes, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. A gente precisa lembrar do Evangelho continuamente. Continuamente. O Lutero tinha uma frase que eu acho muito interessante. Eu li ela hoje de manhã e ela faz todo sentido. Geralmente a galera que é reformada tem mais intelecto assim, mais desenvolvido e é mais, né, teológico e tudo mais. Lutero, todo mundo sabe que Lutero rachou com a Igreja Católica por causa das 5 solas lá, né? Da justificação pela fé. Mas olha o que Lutero falava: nós somos justificados, somos salvos somente pela fé, mas não, me fugiu agora. Somos justificados somente pela fé, mas não para viver uma fé só, não para viver uma fé sozinho. Se nós somos justificados pela fé, nós somos chamados a viver em comunhão. Se de fato a gente se orgulha de ter uma boa doutrina, de conhecer a Bíblia fala incansavelmente, incessantemente sobre comunhão. A maioria das cartas de Paulo é justamente tratando desses problemas sendo na igreja, problema de comunhão com os irmãos, porque ou que não estavam desfrutando de comunhão com o Pai. Você deseja conhecer mais a Deus? Você deseja desfrutar mais de comunhão com Deus? Você deseja conhecer mais a Deus? Só como é que se conhece mais a Deus? Conhecendo e tendo comunhão com os filhos de Deus. Esse também é um outro meio. Porque tem
coisas da palavra que a gente não entende, a gente precisa do irmão para nos explicar. Tem experiências que o nosso irmão já viveu, que talvez a gente está passando, que podem ser um alívio para a nossa alma, podem ser uma direção para a nossa vida. Então, ser cristão é desejar voltar para a casa do Pai, para desfrutar da presença do Pai, mas também para desfrutar da comunhão com os irmãos. Nesse mesmo livro, o Tim Keller fala um negócio muito interessante. Ele fala que tinham 3 amigos. Era o C.S. Lewis, o Tolkien, mais o outro cara, o William, não sei o que lá. Não lembro do gravei lá. Ele fala que um deles teve uma doença e morreu, e no momento onde esse amigo morreu, esse era o amigo engraçadão que contava as piadas e fazia com que o Tolkien desse umas gargalhadas e risse de uma maneira muito peculiar, assim. Que o C.S. Lewis não era o cara mais, né, introspectivo, não sabia extrair isso do Tolkien. E aí ele fala o seguinte: quando o meu amigo William morreu, eu também perdi um pedaço do Tolkien, porque só o William sabia fazer o Tolkien rir dessa maneira. E quando a gente se afasta da comunhão, a gente também perde muito. A gente perde vislumbres de Deus, coisas de Deus que estão distribuídos no corpo de Cristo, que estão distribuídos entre nós aqui. Dons, talentos, conhecimento, palavras, que a gente perde quando não está em comunhão. Por isso eu repito mais uma vez: você quer conhecer mais a Deus? Conheça e se dê a conhecer mais para os filhos de Deus. Seja frequente na igreja, tenha comunhão com os irmãos. Sendo bem direto, é isso. Seja frequente na igreja, venha para a casa do Pai comer um churrasco de vez em quando, né? Todo domingo a gente se reúne, e é por isso que a gente se reúne todo domingo, para a gente ter comunhão com o Pai e ter comunhão uns com os outros. E quem se afasta disso não está tendo comunhão com o Pai e nem com os irmãos. É simples. E o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Está chamando de você de volta para a comunhão. Ele pagou um alto preço, um sacrifício altíssimo, para que você tivesse comunhão com o Pai e tivesse comunhão com os irmãos. Não despreze isso. Não despreze a comunhão oferecida pelo Pai. Não despreze a comunhão dos irmãos. Agora fica uma pergunta: qual dos 2 irmãos você é? Qual dos 2 irmãos eu sou? À luz da palavra, a gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa dar uma resposta adequada ao Evangelho. O Evangelho não é só uma coisa cerebral, não é só uma história. Não é algo que tu aprende só com a mente. Nessa série que a gente está fazendo sobre a cultura do Evangelho, é justamente para despertar a gente nisso. A gente vive numa geração tecnológica e digital e cerebral demais. E a gente vive os 2 extremos. Ou é cerebral demais, só na mente, é só conteúdo, parece um megamente, tá ligado? Uma cabeça desse tamanho, um coraçãozinho mirrado desse tamanho. E do outro lado tem pessoas que são completamente emocionais. Não tem nada no cérebro e tem um coração desse tamanho assim. Que é viciado em sentir, em amor e não sei o que, papai, só experiência não. Uma fé equilibrada atinge o ser humano por completo. Muda a nossa mente, metanoia, né? Transforma a nossa mente à luz do Evangelho, mas também muda o nosso coração. Faz com que a gente sinta. Não é errado sentir a presença de Deus. Não é errado se emocionar. Não é errado. É bom. É bom sentir. Se não fosse bom, Deus não teria criado sentimentos. É bom sentir a presença de Deus. É bom se alegrar na presença dos irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É bom sentir alegria.
É bom experimentar isso, e o Evangelho tem tudo isso para nos oferecer. Não é só uma mensagem, que nem o Rodrigo falou na última mensagem. Vem para a igreja para ser triste comigo aqui por causa do Evangelho, para sofrer por causa do Evangelho. Para com isso, chefe. A gente também vem aqui por causa do Evangelho, a gente encontra amizade, comunhão com os irmãos, e coisa boa. Aprender mais com os irmãos. Eu amo conversar com o Luquinhas. Eu queria ser jovem e ter um cara de Luquinhas para ser meu amigo. Encarnado em teologia, assim, ia patinar bem menos. Só que veio, cara, não tinha ninguém para me ajudar lá. Só tinha os amigos maconheiros. Então a gente tem isso aí na comunhão. A gente tem pessoas que estão querendo seguir a Cristo, ter comunhão com Deus. Vamos desfrutar disso. Desfrute da comunhão. Desfrute da presença e da amizade dos irmãos. E Deus tem aqui algo que não tem ali fora. Eu amo pessoas que não são cristãs. Eu tenho amigos que não são cristãos. Mas a minha amizade com essas pessoas vai até ali. Porque aquilo que é o mais importante para mim eles não têm, que é o Evangelho. Mas que bom que eu tenho vocês. Que bom que a gente não está sozinho. A gente vem na igreja também para não se sentir sozinho. É difícil se sentir sozinho. É difícil viver a fé sozinho. Aliás, a fé cristã foi feita para não viver sozinho. A gente precisa uns dos outros. Mas para isso a gente precisa de um pouquinho de humildade. A gente precisa enxergar Deus em você. A gente precisa enxergar Deus nas pessoas. O Evangelho nas pessoas. A gente precisa reconhecer que precisa uns dos outros. Vocês não sabem como é gratificante para mim poder chegar aqui hoje e ter muitas pessoas para cultuar o Evangelho junto comigo e com a minha esposa. É muito... Deus preparou isso para mim hoje. Porque durante muito tempo eu e a minha esposa pregamos o Evangelho e a gente saía da nossa casa, tinha 3 pessoas na igreja, que também não queria muita coisa com Deus, aqui na Cidade Baixa. Foi um longo caminho para chegar até aqui. E hoje eu consigo enxergar uma igreja cultuando a Deus na Cidade Baixa. Glória a Deus. Isso é motivo de muita alegria. Eu agradeço a Deus pela comunhão. Agradeço a Deus pelos irmãos. Agradeço a Deus pelo que Ele está fazendo aqui, nesse lugar. E te convido, te estendo a destra da comunhão. Te convido a fazer parte disso. Te convido a ter comunhão com Deus por causa do Evangelho. E eu posso te convidar para ter comunhão com Deus por causa do Evangelho, porque Cristo morreu na cruz para isso. E hoje eu saí da minha casa para anunciar isso mais uma vez. Cristo morreu na cruz para que nós tenhamos comunhão com Deus. Amém? Amém. Mas Cristo também morreu na cruz para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E desfrutemos dessa comunhão uns com os outros. E sejamos abençoados por essa comunhão. Deus usa pessoas. Guarde isso no seu coração. Às vezes a pessoa ela quer ter uma espiritualidade individualista. Ela quer que Deus fale com ela, no canto dela, só com ela. Mas a gente tem uma Bíblia cheia de ocasiões mostrando que Deus usa pessoas para falar. Deus usou pessoas para escrever essa Bíblia, acredita? Sabia disso? Deus usou uma pessoa para a gente ter a palavra de Deus. Sabia disso aí, Juliane? Que essa Bíblia aqui que a gente lê, ela foi escrita por pessoas. Então até para isso a gente precisa de pessoas. A gente precisa de pessoas. E para encerrar, quando tem pessoas e alegria, a gente tem o banquete da graça de Deus. Deus nos convida para um banquete. A Santa Ceia é
é esse memorial, é esse vislumbre de algo que vai acontecer na eternidade, onde todos nós sentaremos à mesa com o Pai, e uns com os outros, e vamos nos banquetear e nos alegrar, fazer uma barulheira lá com Ele. Alegria, comunhão plena com Deus e com o próximo. Lá não vai ter lágrima, não vai ter choro. Lá a carne não vai ser um horror de cara que nem é hoje em dia. Não vai ter esses problemas. Então o Evangelho é isso. Porque o Evangelho é churrasco? Não, calma. O Evangelho é esse convite da graça de Deus, de te convidar para voltar para a casa do Pai, para ter comunhão com o Pai, para te convidar também para ter comunhão com os irmãos, para te convidar para ter essa alegria que só Deus pode proporcionar. Esse é o Evangelho que nós cremos. Esse é o Evangelho exposto nessa parábola tão simples que todo mundo conhece. Esse é o Evangelho que está chegando até ti hoje, está sendo te lembrado. Eu sei que é a maioria que conhece o Evangelho, mas Deus está querendo te lembrar do Evangelho mais uma vez, porque talvez você estava na casa do Pai e não estava desfrutando da presença do Pai, da comunhão do Pai, da comunhão com os irmãos. E a gente precisa se lembrar do Evangelho, das nossas necessidades e da fonte rica de alegria, prazer e comunhão que está em Jesus. Amém? Quando... Uma coisa que eu não sabia, né? Não sou muito bom em inglês assim, mas a gente é acostumado no meio evangélico a falar que é ceia, né? A Santa Ceia. Mas no inglês é comunhão. A palavra para ceia é comunhão, nem tem outra palavra a não ser comunhão. E às vezes a gente esquece isso. A gente acha que é uma outra coisa que não comunhão. E o lugar de tomar a ceia, de ter comunhão com o Pai e com os irmãos, é na igreja. Já viu alguém ceando em nome de Jesus? Sozinho em casa ou em algum outro lugar que não seja na igreja? Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. É por isso que a gente vem aqui todos os domingos para celebrar a comunhão com Deus, com os irmãos. E uma vez por mês a gente, poderia ser todo domingo, né? Mas uma vez por mês a gente separa para lembrar do Evangelho, do preço que foi pago por nós, que nossa comunhão com Deus está restaurada por causa do perdão dos nossos pecados, do sacrifício de Jesus. Lembrar que nós temos comunhão uns com os outros e que nós teremos uma comunhão eterna com o nosso Salvador Jesus Cristo na eternidade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo teu Evangelho. Obrigado por nos lembrar, Senhor, nessa noite do teu Evangelho, Pai. Obrigado por nos lembrar que um dia a gente esteve perdido e a gente foi achado por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente percebeu que a vida sem Ti não vale a pena. Que longe de Ti é um caminho de morte. Obrigado porque o Senhor nos aceitou na Sua presença novamente, por causa dos méritos de Cristo, não dos nossos. Obrigado porque Tu nos lavou com Teu sangue, perdoa os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor preparou uma família para que nós fizéssemos parte, para não nos sentirmos mais sozinhos nas trevas. Agora nós estamos na luz, estamos diante de outros irmãos também, que também foram salvos por Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar da comunhão dos irmãos também. Nos ajuda a entender, Senhor, o profundo significado dessa palavra comunhão, que está tão banalizado hoje em dia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não deixe o nosso coração se endurecer com orgulho, com a vaidade, e nos afastar das pessoas, Senhor. Nos ajuda a viver em comunhão plena, como Tu e a Trindade vivem, em plena comunhão e alegria. Nos ajuda, Senhor.
Enche também, Senhor, o nosso coração da tua alegria. Porque a alegria é uma promessa tua, Senhor. Nós temos dias difíceis, Senhor. Mas na tua presença há plenitude de alegria, Senhor. Na presença, Senhor, dos nossos irmãos, quando nós estamos em comunhão contigo, nós temos plenitude de alegria. Que nossos corações possam sair daqui alegres por causa da nossa comunhão que foi restaurada, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?